Cidade de Chihuahua, México, conhecida por suas paisagens desérticas, arquitetura colonial e cultura profunda. Mas, além de suas praças ensolaradas e mercados movimentados, jaz uma história muito sombria, escrita em sombras, silêncio e sangue. Entre 2009 e 2015, jovens começaram a desaparecer na cidade. Suas famílias registraram boletins de ocorrência. A polícia abriu inquéritos, mas a maioria deles foram discretamente arquivados. Na maior parte das vezes, esses desaparecimentos foram atribuídos à violência de gangues, drogas ou apenas má sorte. Mas o que eles não sabiam é que um predador andava por aquelas mesmas ruas. Um homem que conquistava a confiança desses jovens e depois os traía da forma mais horripilante. Seu nome, Andrés Ulises Castillo Villarreal. Neste episódio, vamos desvendar a história de um assassino que agrediu sexualmente e matou, e cujos crimes expuseram uma realidade assombrosa no norte do México. Antes dos assassinatos, antes das manchetes de jornais, Andrés Ulises Castillo Villarreal era apenas mais um rosto em Chihuahua. Nascido e criado na cidade, pouco se sabe publicamente sobre sua infância, mas há fragmentos suficientes para sugerir como ele cresceu. Ele era quieto, reservado e não se destacava na escola, mas por dentro algo o consumia. Quando criança, Andrés foi repetidamente agredido por alguém próximo de sua família, um homem em quem lhe disseram para confiar. Em troca de seu silêncio, o homem lhe dava brinquedos, carrinhos, soldadinhos, pequenas coisas brilhantes para distraí-lo do dano. Mas o dano permaneceu. Anos se passaram. Andrés guardou o segredo, mas nunca esqueceu. Aos 20 e poucos anos, Andrés havia se desviado para as margens da sociedade. Então, ele começou a vender metanfetamina. Era pouca coisa, mas ele já ingressava nessa vida. Mas, o que emerge mais tarde, através de seus crimes, é o retrato de um homem capaz de uma crueldade extraordinária. Como muitos predadores em série, Castillo parecia comum na superfície, educado, até mesmo acessível. Para aqueles que o conheciam, não havia sinais externos do monstro que se escondia lá dentro. Mas, a portas fechadas, Andrés carregava desejos secretos, fantasias violentas que eventualmente se tornariam realidade. A história começa em 2009. Andrés avistou sua primeira vítima, um jovem que ele atraiu com promessas de amizade e confiança. Em vez disso, o encontro se transformou em um pesadelo. A vítima foi dada como desaparecida, mas nada sobre o sumiço desse jovem parecia fora do comum. Para a sociedade era apenas mais um viciado que desapareceu em uma cidade violenta. Seu corpo foi descoberto mais tarde em circunstâncias suspeitas. Um mês depois, um cachorro foi avistado mastigando um braço humano em um terreno baldio. Uma investigação forense ligou os restos mortais encontrados àquele jovem desaparecido. Seu corpo havia sido desmembrado e espalhado por vários lugares. Nenhum DNA foi encontrado na cena do crime, nenhuma pista. Caso encerrado, frio e silencioso. Mas para Andrés, foi uma descoberta. E ele não parou. Seu processo se tornou mais refinado com o tempo. A vítima foi agredida e assassinada. Este não foi um crime de paixão. Foi calculado, metódico, e estabeleceu o padrão para o que se seguiria. As autoridades investigaram, mas na época não conectaram o caso a um potencial predador em série. Nos anos seguintes, Andrés refinou seus métodos. Suas vítimas eram sempre homens jovens, muitas vezes vulneráveis. Às vezes confiavam nele o suficiente para baixar a guarda. Ele desmembrava metodicamente suas vítimas, sempre com a mesma ferramenta. Uma serra de arco enferrujada que ele guardava em seu banheiro. Braços, pernas, tronco, cabeça. Ele não tinha pressa. O som da lâmina através do osso nunca o incomodou. Pelo contrário, o deixava mais focado. Em seguida vinha o descarte. Ele colocava as partes do corpo em sacos ou baldes. Às vezes, ele usava um carrinho de mão velho para movê-las. Sempre à noite, sempre sozinho. Ele os jogava em leitos de rios secos, casas abandonadas, terrenos baldios, em qualquer lugar esquecido.
Mas o que o tornou infame foi o que ele deixava para trás, na cena do crime. Um brinquedo, um carrinho de plástico, uma boneca quebrada, um pedaço de um triciclo. Com o passar dos anos, a polícia encontraria mais corpos desmembrados. Sempre masculinos, sempre brutalmente agredidos, sempre acompanhados de um brinquedo de criança. No início, os investigadores não perceberam a conexão. Os ataques seguiam um padrão arrepiante. Primeiro, Andrés isolava sua vítima. Em seguida, ele a agredia sexualmente. Finalmente, ele a assassinava, eliminando qualquer testemunha de sua brutalidade. Mas talvez o mais perturbador de tudo tenha sido seu crime em 2011, quando ele atacou um adolescente. O garoto tinha apenas 16 anos. Andrés o agrediu, deixando cicatrizes psicológicas que durariam a vida toda. Ao contrário de suas vítimas assassinadas, o adolescente sobreviveu. Seu depoimento mais tarde desempenharia um papel crucial em levá-lo à justiça. Em 2015, os crimes de Andrés Ulisses Castilho Villarreal escalaram novamente. Ele atacou pelo menos mais 2 vezes, tirando a vida de mais 2 homens. Em novembro de 2015, um jovem de 22 anos chamado Lorenzo Ernesto Olivas Barrios desapareceu. Ele havia acabado de se mudar para Chihuahua para começar um novo emprego. Tinha um futuro brilhante, ficha limpa. Uma noite, ele saiu para jantar e nunca mais voltou. 2 dias depois, suas pernas foram encontradas enroladas em sacos plásticos dentro de um prédio abandonado. Perto dali, um pequeno caminhão de bombeiros, de brinquedo, vermelho, estava meio enterrado na terra. 3 dias depois, seu torso e cabeça foram encontrados em uma vala seca. Seu crânio estava esmagado. Uma testemunha afirmou ter visto Lorenzo em um bar com um homem que se encaixava na descrição de Andrés. A polícia o levou para interrogatório, mas não tinha nada concreto. Ele sorriu, cooperou e saiu livre. 1 mês depois, outro jovem desapareceu. Daniel Alfonso Rodrigues Morales, da mesma idade, mesmo perfil. Seus restos mortais foram enfiados em um pneu velho a poucos quarteirões de onde Lorenzo havia sido encontrado. Desta vez, um brinquedo diferente foi deixado. Uma boneca, braços estendidos, rosto derretido pelo sol. A imprensa noticiou a história. Os moradores começaram a entrar em pânico. Um assassino em série estava à solta, mas a polícia ainda não tinha pistas concretas. Então, em dezembro, algo mudou. Andrés havia se mudado para a casa de um amigo, Jesus, alegando que estava sem lugar para morar e precisava de um lugar para ficar. Jesus concordou, sem saber o que estava acontecendo. Pouco depois de se mudar, Andrés convidou o irmão de Jesus, Fernando, para tomar uma bebida. Naquela noite, Andrés drogou e matou Fernando no quarto de hóspedes, a apenas uma parede de distância de onde Jesus dormia. Quando terminou, ele moveu o corpo para debaixo do assoalho e o lacrou com concreto. Dias se passaram. O cheiro aumentou. Jesus pensou que um rato havia morrido nas paredes. Andrés concordou e até o ajudou a procurar. Então, Andrés desapareceu. E depois disso, Jesus encontrou o chão. Lá dentro estava Fernando, seu irmão, em decomposição no escuro, braços contorcidos e rosto irreconhecível. A polícia cercou a casa e desta vez estava preparada. Esses assassinatos tinham as mesmas marcas de seus crimes anteriores. Agressão sexual, seguida de execução a sangue frio. Mas a essa altura, as autoridades haviam começado a ver um padrão. Relatórios de homens desaparecidos, evidências forenses e depoimentos de sobreviventes estavam montando um quebra-cabeça horripilante. Foi a arrogância de Castillo e a sobrevivência da vítima adolescente que selou seu destino. Os investigadores conseguiram rastreá-lo, construindo um caso que revelou a verdadeira extensão de seus crimes. Andrés foi encontrado 2 dias depois, andando por uma praça com um saco de metanfetamina no bolso. Ele não resistiu, não falou nada. Na delegacia, os investigadores o confrontaram com evidências da cena do crime. Sangue, DNA, a serra, carrinho de mão. Um vizinho o havia visto despejando algo dias antes.
Uma equipe forense encontrou vestígios do sangue de várias vítimas em sua casa. Quando ele foi preso, ele enfrentou acusações de múltiplas agressões sexuais e assassinatos. Durante o interrogatório, Andrés confessou 3 assassinatos, mas deu a entender que havia mais. Quando perguntado por que deixava os brinquedos, ele não respondeu de imediato. Ele olhou para as mãos, esfregou o polegar na calosidade do indicador. Então ele olhou para cima. Quando eu era criança, era o que me davam para ficar quieto, ele disse. Ninguém na sala se moveu. Para Andrés, a confissão não foi um colapso. Foi uma performance. Ele falava em fragmentos. Às vezes estava lúcido, outras vezes divagava. Ele se recusou a dar nomes completos. Disse que não conseguia se lembrar das datas. Afirmou que a maioria das vítimas de qualquer forma queria morrer. Quando questionado sobre um número, ele encolheu os ombros. 1 dúzia, talvez mais. Um policial perguntou o que aconteceu com os outros corpos, os que nunca foram encontrados. Andrés se inclinou para a frente. Vocês nunca os encontrarão. Eles estão embaixo, ele sussurrou. Ele não disse o que isso significava. Enquanto as equipes forenses vasculhavam as propriedades em que ele havia morado, elas começaram a desenterrar mais do que apenas evidências. Em um espaço de acesso restrito sob um imóvel alugado, eles encontraram pequenos ossos. A princípio, encontraram ossos de animais. Depois encontraram ossos de humanos. Sob o assoalho de um barraco em que ele havia ficado em 2012, eles encontraram o cabo de uma serra enterrado em concreto, ainda com sangue. Perto de outro local, um brinquedo de criança, queimado, mastigado, meio derretido, estava encaixado entre os blocos da fundação. Não tinha sido deixado por acaso. Cada cena de crime que ele criava era carregada com 2 tipos de horror: a violência em si e o ritual. Mas o que chocou os investigadores ainda mais do que as cenas do crime foi o silêncio entre elas. Nos 6 anos em que Andrés esteve matando, ele estava se escondendo à vista de todos. Em vários momentos ele trabalhou fazendo bicos, trabalhou com paisagismo, consertando motores, até mesmo dando aulas de matemática para crianças por uns pesos extras. Ele morou com amigos, ajudou vizinhos. Alguns o descreveram como respeitoso, quieto, até mesmo gentil. Ninguém imaginaria que ele tinha esses comportamentos, mas havia sinais claros, sinais visíveis. Um vizinho se lembrou de ouvir ruídos de arrastar à noite. Outro se lembrou de um cheiro químico forte, como água sanitária, e algo pior. Vários disseram que o tinham visto andando sozinho com um brinquedo de criança debaixo do braço. Ninguém fazia perguntas. Não em Chihuahua. Não em uma cidade onde perguntas podiam te matar. O caso explodiu na mídia nacional. Ele foi apelidado de o esquartejador de Chihuahua. O povo de Chihuahua ficou chocado. Este não era um assassino de cartel de drogas ou um estranho sem rosto. Era um dos seus, um homem escondido à vista de todos. Durante o julgamento, as famílias das vítimas de Andrés sentaram-se em luto, ouvindo detalhes de como seus entes queridos foram tirados deles de maneiras indescritíveis. Em dezembro de 2017, ele foi sentenciado a 120 anos de prisão. O México não tem pena de morte, então esta foi a forma mais próxima de justiça que as famílias poderiam ter. Ele foi enviado para uma prisão de segurança máxima no interior do país, longe da vista do público, longe da cidade cujo solo ainda escondia os segredos que ele enterrou. Nos anos que se seguiram, rumores continuaram a circular. Pelo menos 5 casos de pessoas desaparecidas de 2010 a 2014 tinham semelhanças com os métodos conhecidos de Andrés: desmembramento, vítimas masculinas, locais perto de edifícios vazios e pequenos brinquedos de plástico deixados por perto. Mas, sem uma confissão ou evidência sólida, os promotores não puderam reabrir os casos. Enquanto isso, jornalistas e detetives amadores começaram a destrinchar o passado de Andrés. Um escritor de crimes freelance descobriu que, quando Andrés tinha 10 anos, ele havia relatado o abuso a um conselheiro escolar. O relatório havia sido arquivado e nenhuma ação foi tomada.
O homem acusado havia se mudado de cidade em poucos meses. O arquivo foi perdido anos depois em uma enchente. Nenhuma acusação foi feita. Outro detalhe arrepiante veio à tona. Durante a adolescência, Andrés havia sido hospitalizado por ferimentos auto-infligidos. Ele havia esculpido formas em seu peito usando cacos de vidro. Um psiquiatra o diagnosticou com trauma dissociativo, mas, novamente, nenhum acompanhamento de longo prazo foi feito. A família não podia pagar. Se Andrés matou 3, 12 ou 20 pessoas, permanece oficialmente desconhecido. O que se sabe é isto: ele não matou por vingança. Ele não matou por dinheiro. Ele não matou por prazer. Ele matou porque acreditava, nos cantos mais sombrios de sua mente, como se estivesse restaurando algo. O que leva um homem a cometer tais atrocidades? Psicólogos que o analisaram descreveram traços de sadismo sexual e psicopatia. Ele buscava poder, controle e satisfação em dominar. Sua escolha de vítimas masculinas, incluindo um adolescente, aponta para impulsos profundos que iam além da violência. Impulsos enraizados tanto na sexualidade quanto no sadismo. Assassinos em série, como Andrés, na maioria das vezes buscam controle acima de tudo. Para ele, o controle final era decidir se suas vítimas viviam ou morriam. Embora Andrés Ulisses Castilho Villarreal seja muito menos conhecido fora do México, em comparação a outros assassinos em série, seus crimes deixam uma cicatriz permanente na história de Chihuahua. Eles nos lembram que monstros não são apenas lendas ou figuras distantes. Eles podem morar ao lado, andar nas mesmas ruas e sorrir para estranhos. Tudo isso enquanto abrigam uma escuridão indizível. O que você acha que leva alguém como Andrés a cometer atos tão brutais? Foi loucura? Maldade pura? Ou algo que a sociedade ignorou? Compartilhe seus pensamentos abaixo. E se você achou essa história assustadora e intrigante quanto nós, não se esqueça de se inscrever no canal. Seu apoio nos ajuda a desvendar mais casos arrepiantes de todo o mundo e a iluminar a escuridão que se esconde à vista de todos. E se você estiver pronto para o próximo mistério, clique em um dos vídeos que aparece aqui na tela e continue explorando as sombras conosco.